Bom dia para você aí na live, os irmãos, as irmãs que acompanham esse trabalho, que estão conosco de segunda a sábado nesse ensinamento aqui na casa. Para mim é um privilégio, uma honra poder, irmão, compartilhar um pouco daquilo que eu sei da parte de Deus, né? Que as palavras não são minhas, mas são de Deus, e que esses ensinos possam, irmão, estar lhe ajudando, né? Possa estar abrindo o seu entendimento. Claro, é claro, e é uma verdade que não é obrigado a aceitar tudo o que a gente fala, né? Mas eu convido a você, irmão, sempre abrir a sua Bíblia, sempre você fazer igual a igreja em Bereia, que quando os pregadores iam pregar lá, eles estavam com a Bíblia para abrir, para ver se tudo que o pregador estava falando estava realmente escrito. Então convido a você também, irmão, você abrir a sua Bíblia, você pesquisar, você se orientar diante da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Se tudo que eu falo aqui, irmão, é verdade, está na Palavra de Deus, você tem essa oportunidade de poder estar conferindo na Bíblia Sagrada, tá bom? Você que não é inscrito ainda nesse canal, eu convido a você a se inscrever, irmão, você não paga nada, é de graça. Você vai estar contribuindo, você se inscrevendo nesse canal, para a Palavra de Deus, irmão, alcançar mais almas, né? Ser divulgado para outras pessoas, tá bom? O interesse aqui, irmão, não é dinheiro, é um trabalho social, uma obra social, essa que nós fazemos. Para mim é muito honroso, para mim é muito, como é que eu posso dizer, valoroso poder estar compartilhando com você a palavra de Deus, onde nós estamos aqui, ó, nesse lugar. Hoje nós estamos com 3 pessoas aqui na casa, está chegando outro hoje, vai estar chegando outro hoje, tem 2 que estão lá para São Paulo, né, que essa semana acredito que esteja chegando, e tudo é voltado, irmão, para a obra de Deus. Eu sou o pastor Jusilã, tenho 27 anos na fé, irmão, tá? Vai fazer 10 anos que eu faço esse trabalho. Se você quiser pesquisar um pouco sobre a minha vida, você pode ir lá no Instagram, você pode ir no Face, você pode ir no YouTube, apesar que esses ensinamentos do dia a dia que eu compartilho com vocês aqui na casa, aqui, irmão, se você quiser depois assistir esse ensinamento completo, lhe interessar, você pode estar indo lá no meu canal, no YouTube, e aproveita e se inscreve lá também, tá bom? Tá todas as mensagens lá completas, tá bom? Então, assim, não deixe de compartilhar, ore por nós, ajude. Se tem alguma coisa, irmão, que não lhe agradou, ore por nós. Nós não somos perfeitos, somos humanos, nós estamos aqui, a obra é de Deus, né? Mas Deus usa pessoas, irmão, humanas, pessoas que têm falha, tá bom? E que a sua oração seja que Deus me aperfeiçoe mais, coloque na minha boca palavras de salvação, né? Como diz lá um dos itens do fruto do Espírito Santo, palavra de delicadeza, e eu que eu possa estar compartilhando com meus irmãos no dia a dia esses ensinamentos, né? Vamos aqui mais um ensinamento neste dia de hoje. Vamos lá começar esse ensinamento, amém? Glória a Jesus. Tiago capítulo 4, versículos do 8 ao 10, que diz assim a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor,
e ele vos exaltará. Meu irmão, esse Tiago aqui, que escreveu essa epístola, não é o apóstolo, tá? Esse Tiago aqui que escreveu a epístola é o irmão de Jesus. É tanto que não tem assinatura, porque ele não se achou digno de colocar a assinatura dele. Por quê? Porque ele não acreditava no ministério do seu irmão, não acreditava no ministério de Jesus. Só veio acreditar depois que Jesus morre e ressuscita. Então ele não é digno, assim como o apóstolo Paulo achava não ser digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguia a igreja do Senhor. Olha que humildade, irmão. Irmão, se tem uma coisa, irmão, que não sei se é a palavra certa que eu vou expressar é essa, mas assim, que eu tenho inveja dos apóstolos, dos profetas, é a fé deles, irmão. Porque o que faz a diferença aqui, irmão, é a fé. Porque quando eles começam a colocar fé na palavra, a fé em Cristo, a fé em Deus, irmão, nada abala eles. Nada, irmão, mete medo neles. E é essa fé que eu peço para mim, para nós que estamos aqui na casa e para você aí na live, tá? O tema desse ensinamento, Deus restaura quem decide voltar. Olha aí. É forte. Deus restaura quem decide voltar. Meu irmão, Deus aqui não está preocupado em te condenar, em jogar pedra em você, em lhe esculachar, lhe humilhar. Deus ele está mais preocupado, irmão, é que nós venhamos entender a palavra de Deus, irmão. Entender o projeto, o plano de Deus. Olha só que coisa linda, irmão. Na leitura que foi feita aqui, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Irmão, é a palavra de Deus que está falando. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja distante de Deus. Muitas das vezes, irmão, nós estamos no ambiente de Deus, longe de Deus. Aqui o apóstolo, aqui o Tiago, ele está falando para o povo da igreja. Um povo que está, irmão, no culto, um povo que está, irmão, na igreja, mas é um povo que está o quê? Distante. É um povo que perdeu a intimidade, a comunhão. Não conhece mais o Deus de perto. E ele está dizendo assim, ó, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Agora, o que levou este povo, mesmo dentro da igreja, irmão, está distante de Deus? Olha o que ele vai dizer aqui, ó, limpai as mãos pecadoras. Ou seja, cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores, limpe o coração. Aí ele está dizendo aqui, hipócritas, fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Olha só, irmão, muitas das vezes, irmão, atos, ações na nossa vida faz que nós viemos, mesmo dentro da casa do Pai, se distanciar do Pai. Se distanciar do Pai. Sabe aquele filho, irmão, que mora com os pais, passa pelos pais, não fala, passa pelos pais, não dá um bom dia, só lembra do pai quando precisa comprar isso, eu preciso de dinheiro para isso. Mas se não for isso, passa o dia todinho dentro de casa sem falar com o pai. É aqui, ó.
Quantas pessoas hoje vivem na igreja desse jeito, irmão? Iludido, achando que por eu estar na igreja, meus problemas vai ser tudo resolvido. Não vai. Não vai, irmão. Mas escute, chegai-vos a Deus. O Senhor se aproxima de nós à medida que nos aproximamos dele. Essa é uma atitude voluntária. É uma atitude voluntária minha e sua. Se eu buscar, eu vou encontrar. Agora, qual é a intenção de eu buscar? Eu posso buscar Deus numa necessidade e nunca mais querer saber de Deus. Nós temos o exemplo dos 10 leprosos. Os 10 leprosos pedem a cura. Todos os 10 são curados. Mas dos 10, só um Jesus vê de novo. Será que é por isso que tem coisas que nós pedimos e Deus não nos dá? Porque se der, nós se desvia? Nunca mais Deus vê nós? Pode ser também, né? Pode ser. Mas veja bem, Deus respeita a decisão de cada um de querer estar perto dele ou não. Porque é uma decisão minha e sua. Deus não obriga. Não obriga. Agora, é melhor passar a luta com Deus ou sem Deus? Com Deus. Com Deus, exatamente. Irmão, independente de estar com Deus ou não, luta nós passa. Luta nós passa. Agora, o bom é passar a luta com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abre-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta abre-se-vos-á. Só que veja bem, há pessoas que chegam à igreja, mas não conseguem chegar a Deus, porque não abre o coração para ele e não se define, pois uma hora o querem, outra hora querem o mundo. Ou seja, o próprio Tiago ele vai dizer que pessoas assim são como a onda do mar, Miqueias, impelida para lá, para cá. Irmão, você tem controle diante da onda? Você consegue se controlar diante da onda? Quando a onda pega, a onda leva para lá, traz, joga para um lado, joga para o outro. Você quer se equilibrar, a onda te derruba, você não tem equilíbrio. Dá uma surra. Dá uma surra, né? A onda dá uma surra na pessoa. Tá aqui, irmão. Uma hora tá na igreja, outra hora tá no mundo, outra hora... Aí, Deus não resolve meus problemas. Claro, eu não persevero, eu não insisto. Jesus vai dar um exemplo, se eu não me engano, Lucas capítulo 18, daquela viúva persistente, que fica ali, direto ali, perturbando aquele juiz da cidade. Resolve a minha causa, resolve a minha causa. Para aquela viúva só restava duas coisas: ou virar prostituta para poder comer, ou mendiga, que era naquela época o que restava para uma viúva. E o que ela fez? Ela não quis nenhuma dessas duas coisas. Olha uma observação boa. Tem gente que se entrega, né, às drogas, tem gente que se entrega ao pecado, tem gente que se entrega, o mundo tem mais jeito, tem, irmão. Se você insistir na porta do céu, para tudo tem jeito para sua vida. Existia dois caminhos, né, pastor? Mas ela não tem nenhum desses dois caminhos. Não, ela não quis. Ela quis um terceiro que pela... Só que aí o terceiro, ela tinha o quê? Irmão, ela tinha que persistir. Porque o juiz não queria resolver o problema dela.
Não queria resolver o problema dela. Era um caso impossível. Qual era o interesse para o juiz resolver o problema daquela viúva? Nenhum, irmão. Só que Jesus diz, será se eu vou encontrar fé quando eu voltar à terra? Igual dessa viúva? Que perseverou, aí Jesus dá o ensinamento de eu e você perseverar em oração por uma causa. Qual é o mais fácil, irmão? Eu orar e jejuar por uma causa? Ou do que eu me entregar, irmão, aos problemas, dificuldade? Tem gente que prefere, irmão, não querer lutar em oração, não querer perseverar em oração e se entregar. Se entregar, não desistir. Só que essa, irmão, não é a solução diante da palavra de Deus. Não é a solução. Se desejamos tudo de Deus, devemos nos entregar a Ele por completo. Agora vamos lá, irmão. Nós vamos para a igreja, certo? Nós até ceamos. Nós até fomos batizados nas águas. Até sobe monte. Vamos lá, até hora. Mas será se eu entreguei o meu tudo para Deus? Eis a questão. Será se eu entreguei o meu corpo, a minha alma e meu espírito para Deus? Vamos lá. Quem é que hoje direciona a minha, a tua, a nossa vida? Deus, né? Hã? Deus. Jesus. Muitas das vezes não. Para nós dizemos que é Deus. E as nossas atitudes? Falei errado. Claro, é evidente, irmão, que a gente vamos dizer que é Deus. Então por que não para de usar droga? Então por que não para de fumar? Então por que não para de beber? Então por que não para de mentir? Então por que não para de furtar? Então por que não para de fornicar? Então por que não para de adulterar? Então por que não para, irmão, de fofocar? Por que não para de fazer maldade? Se é Deus que controla a vida. Irmão, a mulher samaritana, quando Jesus estava conversando com ela disse, vocês judeus dizem que a verdadeira adoração é em Jerusalém. Nós, os judeus, aliás, nós, os samaritanos, nós diz que é no monte. Jesus disse, nem em Jerusalém e nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu estou no monte de noite, de dia eu estou servindo o diabo ou fazendo a vontade da carne. Eu estou na igreja de noite, levantando a mão, até chorando, falando até algumas línguas estranhas, mas no trabalho eu estou lá, vivendo o mundo, fazendo a vontade da carne. Bom que seja o que o Francisco falou, que seja Deus que guia a nossa vida. Mas muitas das vezes a gente tem só esse desejo, mas que na realidade a vida cotidiana não condiz com o que a gente fala. Por isso que Jesus disse algo para os discípulos, ser-me-eis as minhas testemunhas. Olha aí. Então veja bem, se o que temos recebido é pouco, significa que a nossa entrega a Ele tem sido pouca também. Eu vou ler uma passagem que está aqui em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos ver o que vai dizer aqui a palavra de Deus. Lucas capítulo 6. Versículo 38. Aqui. 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos
deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medistes, também vos medirão de novo. Ou seja, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. O que nós estamos dando para Deus? É igual, irmão, uma semente. Você planta uma semente e logo mais essa semente, ela vai crescer. E ela cresceu e agora está dando fruto. Valeu a pena ou não? Você semeou pouco, agora você semeou uma semente. Vamos lá. Você plantou uma semente de um pé de manga. Né? Um caroço, né? Vamos colocar assim, um caroço de manga. Você plantou. Aí, olha só, você plantou. Aí ninguém está vendo, ela está debaixo da terra. Só que debaixo da terra ela tem um processo que muitas das vezes ninguém vê, mas você plantou, você está fazendo a sua parte, você está regando. Só que logo começa ela o quê? Crescer, irmão. Aí daquele caroço de manga, agora olha só, irmão, no tempo de manga, quantas mangas tem, irmão, no pé? Olha só, de um caroço de manga, quantos agora ela vai te dar? Agora você imagine se nós, irmãos, fazer isso para Deus. Você imagine se nós agora, irmão, pegar essa parábola que eu falei agora, e nós colocar em prática no reino de Deus. Queremos abundância. Olha aí. Só que o versículo 8, no capítulo 4 de Tiago, diz assim, ó, chegai-vos a Deus. Primeiro ponto, irmão, é nós procurar Ele, é se chegar a Ele. Não é só estar dentro de uma igreja, irmão. Não é só dobrar o joelho. Não é só fazer uns ritos, né? Ah, ritos não, perdão. Fazer algo que seja só ritual. Religioso. E aqui dali eu me defino que agora está bem. Não, mas espera aí. Caim e Abel, eles se chegaram a Deus. Eles ofertaram a Deus. Mas só teve um que Deus aceitou. Mas os dois colocaram diante do altar de Deus a oferta. Só que veja bem, irmão, Deus está preocupado não é com a oferta, Deus está preocupado com a intenção que você está levando a oferta. Sim. Eis é o problema. Qual é a intenção de eu ir para a igreja? Qual é a intenção de eu dobrar o joelho? Qual é a intenção de eu jejuar? Qual é a intenção de eu orar? Isso é o que é importante, irmão. Porque se eu orar não, Deus é a mesma coisa. Se eu jejuar ou não, Deus é a mesma coisa. Se eu subir monte ou não, Deus é a mesma coisa. Se eu ir para a igreja ou não, Deus é a mesma coisa, irmão. Irmão, a minha oração não muda Deus, a oração muda eu. O jejum não muda Deus, muda eu. Ler a Bíblia, Miquel, não muda Deus, muda eu. Deus continua sendo o mesmo, irmão. Agora, o que eu fizer pode mudar eu. É igual um casal. Meu marido só vê erro na mulher. Ou a mulher só vê erro no marido. Mas ele mesmo ou ela mesmo não quer mudar. Às vezes até o casamento se desfaz. Porque o fulano, essa fulano não presta, se clampar, pá. Mas que na verdade ele também ou ela também não muda. Porque se mudasse, ia suportar.
A Bíblia diz suportar a fraqueza um do outro. E tem muito o que aprender, irmão, com a palavra de Deus. Muito. Agora veja bem. Deus restaura quem decide voltar. Talvez você está precisando voltar ao primeiro amor. Eu, nós, não deixo eu aqui. Tá? Eu não sou daqueles que apontam você, não, nós. Estamos precisando voltar. O tema é Deus restaura quem decide voltar. Estamos precisando voltar ao primeiro amor. Nós estamos precisando voltar talvez a um bocado de coisa que nós viramos um religioso, que hoje nós não se importa mais. Ah, tá bom demais de domingo ter ido para a igreja. Ah, tá bom demais, eu ligo a televisão aqui, eu participo do culto aqui em casa. Ah, tá bom demais, para que orar? Deus já conhece o meu coração, minhas vontades. Se acomodou, né? Se acomodou. Então, talvez nós estamos precisando voltar a alguma coisa. Você vê, quando Jesus pega João e pede para ele escrever, irmão, cartas às 7 igrejas, cada uma delas tinha uma dificuldade. Cada uma delas, Deus aponta, Deus apresenta algumas dificuldades. Agora você imagina, irmão, nós pedindo a Deus, Deus, onde estão minhas falhas? Onde eu estou errando? Onde eu estou desejando? E se Deus mostrar? Você imagina aí. A decepção que nós vamos ter, achando que nós estamos bombando, achando que nós somos, tá entendendo? O cara, a mulher, porque eu faço parte do grupo tal, porque eu... Não, irmão. Imagina aí, irmão. A gente olhar e dizer assim, poxa, eu pensei que eu estava certo. Poxa, eu pensava que eu estava... Ó, para você ter ideia, lá em Isaías capítulo 58, lá vai mostrar o jejum que agrada a Deus. Os pessoal estavam jejuando e diziam assim, por que tu não recebe nosso jejum? E Jesus vai apresentar lá, irmão, por que Deus não está recebendo o jejum daquele povo. E Deus vai mostrar o jejum que agrada a ele. Muitas das vezes, irmão, não é o que a gente faz, é como a gente está fazendo. É essas coisas que pega. Mas veja bem, Deus restaura quem decide voltar. Toda volta é fruto de uma decisão. Precisamos tomar uma decisão nesta manhã para poder se voltar para Deus. Eu não estou falando de você voltar para a igreja, apesar que Hebreus fala que não faça como alguns que deixam de se congregar. Irmão, agora faça uma reflexão comigo. Deus está falando com você. Ah, não estou mais indo para a igreja por causa de fulano, por causa de A, de B. Agora você imagine se Jesus deixasse de fazer a obra por causa daqueles que perseguiam ele. Imagine se Jesus deixasse de ir para a sinagoga por causa dos fariseus. Imagine se Jesus deixasse, irmão, de se congregar. Porque o povo não aceitava Jesus. Alguns não aceitavam. Alguns achavam que Jesus queria ser mais do que eles, outros tinham inveja, outros tinham ciúme. Outros diziam que ele era mentiroso. Jesus foi perseguido, irmão. Pedro diz que Jesus foi tentado em tudo, mas nada pecou. Aí você agora largou tudo, parou, quer parar ou quer largar, por causa de quem não morreu por você na cruz.
Quem morreu por você na cruz? Foi o pastor? Foi a líder de oração? A líder de grupo? O porteiro? O obreiro? Foi não, irmão, foi Jesus. Irmão. Então, suporte por Jesus. Ó, interessante aqui, ó, Deus está falando, olha só. Quando Pedro nega Jesus, Pedro espera 3 dias, Jesus ressuscita e Jesus agora procura Pedro. Aí olha só o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro disse assim: tu sabes, Senhor. Pedro, tu me ama? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me ama? Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então, se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Aí, ó. Por amor a Cristo, suporta, irmão. Por amor a Cristo, suporta. Por amor de Cristo, não abandona. Por amor de Cristo, irmão, vai até o fim. Por amor a Cristo, irmão, peça graça. Porque senão, irmão, a gente vai ter que viver dentro de um quarto isolado. Porque para onde se vira é falsidade, é mentira, é engano, é aproveitador, é manipulador. E se nós não aprender a lidar com esse tipo de coisa numa terra, irmão, que só gera pecado, olha a oração de Jesus em João capítulo 17. Senhor, eu não te peço que tires do mundo, mas que do mundo os guarde e os livre. Então, Jesus já orou por mim e por você, irmão e irmã. Jesus já orou por nós. Guarda, Senhor, os teus, dos enganadores, dos falsos, dos mentirosos, dos covardes. Jesus já fez uma oração por mim e por você, irmão, há 2000 anos atrás. Olha que lindo. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu e ao teu respeito. E aí? Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 37. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Livrou Daniel da cova do leão, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Não vai livrar eu e você, irmão? Persevera. Por amor a Cristo, não deixa não abandona não. Suporta. Aleluia. Aí às vezes a gente condena as pessoas, né? E muitas das vezes nós pagamos mal com mal. Qual é a diferença que nós estamos fazendo diante dessa pessoa? Nenhuma, cara. Condena a pessoa, joga a pedra na pessoa, a pessoa não presta, a pessoa isso, aquilo, outro. Aí depois eu saio falando mal da pessoa, que a pessoa não presta, aí eu viro um fofoqueiro, aí eu viro um contendeiro, aí a pessoa que eu estou condenando não presta, e eu? Estou pior do que a pessoa, estou me enganando a ela. Qual é a diferença que nós estamos fazendo? É uma reflexão sobre isso aí. Uma reflexão. Se chegai-vos a Deus, aí ele diz assim, ó, mas limpar, perdão. Ele vai falar agora na parte B do versículo 8. Mas mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. São exigidos por Deus os que desejam estar em sua presença e desfrutar da sua salvação. O que, irmão? Os que possuem mãos limpas são aqueles que praticam a justiça e têm o seu proceder de acordo com a palavra do Senhor. Se lembra que Jesus foi tentado no deserto e Jesus usou o quê? Como defesa e ataque? A palavra de Deus. Só que quando nos ataca, nós vamos com a língua, com a ignorância, com a brutalidade, com o orgulho, com o eu. Não. Nós temos que pegar um exemplo de Jesus, irmão. Por isso que o salmista Davi, depois que peca, se arrepende e Deus perdoa ele, aí ele vai dizer lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração. Antigamente, antes dele pecar com Betseba,
ele não guardava a palavra no coração. Irmão, onde é que estava a palavra de Deus? Estava à direita do trono de Davi. A lei. É igual a lei do juiz, um promotor. Está lá nos livros, está lá na estante. Quando ele precisa, ele vai lá, abre, artigo tal, né? Lei tal. Só que Davi agora, ele entendeu algo. Peraí, enquanto essa palavra estiver aqui, vai complicar minha vida. Agora eu vou pegar essa palavra e vou colocar no meu coração. Aí ele diz assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não adianta, irmão, só ter a Bíblia. Não adianta, irmão, só ler. É por isso que Jesus diz assim, aqueles que guardam a minha palavra, aliás, ele diz assim, ó, aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Então veja bem, irmão. Eu preciso, irmão, limpar as minhas mãos e purificar o meu coração. Os que possuem mãos limpas são aqueles que praticam a justiça e têm o seu proceder de acordo com a palavra do Senhor. Os de coração puro são os que se apartam da aparência do mal e estão livres de sentimentos ruins, como ódio, orgulho, mágoa e malícia. A pessoa que respeita a santidade resiste à tentação e se desvia do mal, pois o que mais deseja é estar perto do Senhor. E se ele, irmão, aceita o mal, é por isso que Deus faz uma pergunta para Satanás. Tem visto o meu servo Jó? Fiel, justo, temente e que se desvia do mal. Olha aí. Agora, veja bem, irmão, se Deus, ele conhecia a conduta de Jó, o caráter de Jó, ele não conhece o meu e o teu? Sim. E é isso que nós temos que se preocupar. Como é que nós podemos chegar na igreja? E podemos até chegar, mas como nós chegamos? Na igreja ninguém vê o nosso pecado. Mas no dia a dia Deus está vendo o que eu e você faz. E muitas das vezes vamos para a igreja, irmão, e não temos, irmão, uma vida espiritual, crescimento espiritual, vitória em Cristo Jesus, porque passamos o dia no pecado. E vamos para a igreja e se decepcionamos, porque o que adianta eu estar na igreja, minha vida está de mal a pior, mas só que nós não fazemos uma análise de nós. Como é que está a minha comunhão com Deus no dia a dia? Precisamos tomar uma decisão. Decisão, irmão, remete ao ato de escolher entre diferentes alternativas diante de uma situação específica. Vamos lá, irmão. Muitas das vezes nós se deparamos diante de uma situação que precisamos fazer uma escolha. Deus deixou Adão e Eva no jardim do Éden, mas deixou eles com a escolha. Come todas as frutas dessas árvores, menos aquela ali. O Senhor colocou algo específico para eles. Agora a escolha o Senhor colocou no homem. E muitas das vezes, irmãos, nós temos essas escolhas. Muitas das vezes nós somos colocados diante disso aqui, irmão. De situações específicas. Porque aí é nessa hora, irmão, que o nosso coração vai revelar se amamos a Deus ou não.
Se queremos permanecer fiel ou não, é diante, irmão, de situações específicas. Vamos lá, irmão, a pessoa está numa casa de recuperação, está alguns meses sem beber, vai chegar um momento dele estar numa situação dele se deparar com a bebida. Então é um momento específico, e aí onde vai mostrar se ele está liberto, vai mostrar o desejo do coração dele, manter limpo, fiel, obedecer a Deus, ou me entregar à tentação naquela hora e jogar tudo a perder, mostrando que ainda Deus não é o primeiro e o último na minha vida. Então vai ter momentos específicos, irmão, que nós vamos ser, irmão, diante de escolha, realmente mostrar quem nós somos. Realmente mostrar se está valendo a pena estar aqui ou não. Está na igreja ou não. Ou se não passamos de um religioso. Quando se fala aqui diante do tema decisão de voltar, aonde pegamos esse gancho aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus. A decisão de voltar para Deus, envolve arrependimento, sentir tristeza pelo pecado e decidir mudar, como o Tiago está falando aqui. Só vamos mudar a nossa vida quando a nossa mente mudar. Quando verdadeiramente a gente se arrepender. Porque não adianta, irmão, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi tentado, eu e você somos tentados toda hora, todo dia. Mas Jesus, ele dá uma prova para nós que o que foi que ele escolheu diante dessa situação específica. Ele estava com fome, irmão. E olha só, irmão, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E a Bíblia diz que quando ele teve fome, o diabo foi tentar ele. Nós vamos ser tentados aqui, irmão. Tanto tempo aqui, mas está na tua embora. Se eu fosse tu, já tinha ido embora. Isso é a voz do diabo, irmão, não é a voz de Deus, não. Ah, irmão, não faz isso não, irmão. Deixa eu puxar o saco aqui, deixa ser babão. Isso é a voz do capeta, a voz do diabo, irmão. O diabo, irmão, tentou, irmão, induzir Jesus. Jesus disse, não, fica com a palavra. Isso é direto. Porque do que me vale jejuar e orar e depois eu dar ouvido ao diabo? Do que me vale orar, jejuar e depois fazer a vontade é do diabo. Do que me adianta eu estar um mês aqui e fazer a vontade do diabo? Do que me adianta eu estar 6 meses aqui e fazer a vontade da carne? Eu escutei algo uma vez. A igreja é para pecador. A igreja é para quem peca mesmo. Não, peraí, irmão. Se você for ver lá na igreja primitiva, o povo se chegava nas reuniões, se convertia. Você vê Safira e Ananias foi brincar? Morreram dentro da igreja. Você vê pessoas que andaram com Paulo, andaram com Pedro, perturbaram, ficaram cegos, sei lá. Quando a gente se chega a Deus, irmão, a Bíblia diz no Salmo 16, versículo 11, na presença do Senhor, abundância de alegria. Eu uma coisa errada, vou para a igreja, volto, vou beber na mesma noite, depois do culto, vou fumar, vou fazer tudo que
não presta, e eu passei 1 hora, 2 horas no culto. Até quando a minha vida, nossa, a vida vai ser desse jeito, irmão? A igreja do Senhor, há uma diferença, a igreja do homem para a igreja do Senhor. É uma igreja, irmão, que prega a verdade, que tem a presença de Deus e que há cura, libertação, restauração e salvação. Hoje tem gente, irmão, que vai para a igreja e sai da igreja pior. Desculpa a minha expressão, como eu vou usar aqui. Tem gente que vai para a igreja normal e volta endemoniado. Por quê? Já presenciei isso. Por quê, irmão? Meu Deus. Por quê? Porque... A gente vai até drogado para a igreja, né, pastor? Já fui drogado. Não, ir drogado, bebo para a igreja, eu não falo nada, irmão. Tá entendendo? E agora, obreiros que se drogam Então, dentro da casa. dentro do meio da igreja. Misericórdia. É que nem a pregação que nós assistimos, né, pastor? Ainda o senhor mesmo reforçou. Posso ser um obreiro? Posso. Mas não posso ter, não ter presença. Posso ser um pastor? Posso. Mas não ter presença. Porque às vezes você pode ser tudo. Mas se você não tiver presença, você não tem nada. Às vezes o pastor está dando a palavra, o fiel vai lá para buscar uma palavra, ele sai de lá cheio da presença de Deus, e o pastor continua vazio, o obreiro continua vazio, o porteiro continua vazio. É complicado. Então veja bem, irmão. Precisamos entender que Deus quer restaurar o nosso casamento, a nossa vida, o nosso ministério. Assim como Deus queria restaurar as 7 igrejas da Ásia, está lá em Apocalipse. Mas para isso, ele pede para o povo se voltar para ele. E o povo está dentro da igreja. E é o que Deus quer de mim e de você. Que nós devemos se voltar para Deus. Porque Deus, irmão, Deus é maravilhoso, irmão. Deus. Só que nós precisamos tomar uma decisão. Ó, Josué, lá no capítulo 24, no versículo 15, ele toma uma decisão. Porque nessa hora, irmão, tinha uma parte de um povo que estava longe de Deus, virou as costas para Deus. Josué faz uma reunião e diz assim: se vocês quiserem servir aos outros deuses, vocês podem ir. Só que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha aí. O próprio irmão, o próprio filho pródigo, ele toma uma decisão de voltar. E quando ele volta, o que o pai faz? Abraça. E o que é o significado de um abraço, irmão? Misericórdia, amor, compaixão. Muitas das vezes, irmão, nós precisamos só de um abraço verdadeiro. Só de um abraço. Hoje nós temos dificuldade de se abraçar, mas um abraço mesmo de Deus. Hoje nós temos dificuldade até de comunicação. Ou seja, olha só, irmão, o filho pródigo, ele toma uma decisão de voltar, só que ele volta humilhado,
Ele volta sem nada, só com a cara e a coragem. Não quero chegar na casa do meu pai como filho, quero chegar na casa do meu pai e ser como empregado. E o que o pai faz quando vê o filho, irmão? Dá um abraço de misericórdia, de compaixão, de amor. É isso que eu e você estamos precisando. E é isso que eu e você estamos precisando fazer com o próximo. Jó, irmão, nas suas percas, nas suas tribulações, nas suas lutas, ele tinha 3 amigos. Mas eram 3 amigos. Os 3 amigos vai visitar, sabe a situação dele, vai visitar. A Bíblia diz que os 3 amigos ficam de longe. E só vai abrir a boca depois de 7 dias. E quando abre a boca é só para condenar. Confessa o teu pecado. Tu está desse jeito aí porque tu está em pecado. E a pessoa que era para estar do lado dele, ajudar ele. Isso. Condenou ele. Só que a Bíblia diz que quando Jó ora pelos amigos, perdoa os amigos, aí Deus restaura a sorte de Jó. Olha aí. Deus muda o cenário. Isso. E o que a Bíblia fala aqui no versículo da parte B? Mãos limpas e coração puro. Nós queremos que Deus restaure a nossa sorte, mas como é que está o nosso coração? Cheio de mágoa? Muitas das vezes o pastor pior que aquela fossa. Nós prejudica a obra de Deus porque está falando mal do pastor, falando mal da irmã, do irmão, do ciclano, beltrano, do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, do patrão. Só vê erro neles. Como é que está o nosso coração nessa manhã? Deus quer nos restaurar, irmão. Deus quer transformar a nossa vida, irmão. Irmão, Deus quer nos colocar como cabeça, não como cauda. Deus quer restaurar o casamento, Deus quer restaurar a saúde, Deus quer restaurar a vida financeira, Deus quer restaurar tudo na vida dos seus filhos. Se volta com Deus com humildade. Veja bem. O que Tiago vai falar aqui? No versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Talvez hoje você está sendo humilhado por causa do orgulho, por causa do eu. Talvez nós aqui hoje estamos sendo humilhados, não é pelos outros, é o nosso orgulho. É a soberba, é a vaidade, é o eu. E muitas das vezes, irmão, faz com que a gente endureça o coração. Imagine se Jó tivesse endurecido o coração diante dos 3 amigos que ele tinha, que em vez de ajudar ele, fizeram foi condenar ele. Você imagine, irmão, se Davi tivesse endurecido o coração dele diante de Saul. Você imagina aí, o rei Saul, 42 anos, aliás, 38 anos reinando sem a presença de Deus. 38 anos tentando matar Davi. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. E Davi disse para os seus companheiros: irei eu, irmão, me levantar contra o ungido de Deus? No coração de Davi não tinha, irmão, maldade contra aquele que perseguia ele. Irmão, não importa quem te persegue, quem fala mal de ti, quem é contra ti, importa é como você é para com essas pessoas. Você paga o mal com o mal? Ou você faz igual Jesus falou lá no montão
no Sermão da Montanha. Não pague o mal com mal. Não amaldiçoe, abençoe quem te amaldiçoa. Então, irmão, nós precisamos voltar a ter misericórdia, a ter amor, a ter compromisso, a ter a verdade no nosso coração. Voltar, irmão, a ser uma pessoa, irmão, íntegra, prudente. Voltar, irmão, ao primeiro amor. Acredito que Deus está só esperando isso, irmão, para restaurar nossa sorte. Porque tudo só depende de nós, irmão. Tudo. Ó, tem uma passagem de Provérbios, capítulo 8, versículo 18. Nas minhas mãos está a honra, a riqueza, a prosperidade e a justiça. Olha só com quem está, com tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que o Senhor é criador e é dos céus, da terra, do mar e tudo que nela há. A Bíblia vai dizer em Isaías 43:13, que agindo Deus quem impedirá. Tudo só depende de mim e de você, querido. O Senhor se aproxima de nós à medida que nós nos aproximamos dele. Então não vamos nos acomodar, não vamos virar religioso, porque um religioso não adora a Deus em espírito e em verdade, mas que nós vamos entender essa palavra nessa manhã. Deus está esperando só isso, que nós se volte para Ele restaurar a minha e a tua sorte. Amém? Receba essa palavra da parte de Deus, que Deus colocou no meu coração, e que Deus possa nos dar um dia abençoado. Vamos orar, agradecer ao Pai na manhã deste dia. Pai, graça te dou e te louvo, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Te louvo, Senhor, por este tempo aqui neste lugar, por as pessoas que já passaram aqui, pelas pessoas que estão aqui, pela minha família, pelo teu agir aqui dentro, que eu nunca venha esquecer, Senhor, do que o Senhor já tem feito e vem fazendo. Que não sejam as lutas, as dificuldades, os momentos difíceis, que venha fazer eu, os meus irmãos, todos nós esquecemos da tua bondade e da tua misericórdia. Pai, que com essa palavra nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que através desta palavra de hoje, esse ensino, Pai, que a nossa fé possa ser acrescentada e que nós possamos ter resultado desse ensino. Que nós venhamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Alcança os lares, meu Deus, do meu irmão, da minha irmã nesta manhã. Este povo, Pai, que participa conosco através da live. Tu conheces as necessidades, super necessidade, e que eles possam dar testemunho de vitória, de cura, de libertação, de salvação, de providência. Que nós possamos entender o que nós ouvimos hoje e que o Senhor venha ser glorificado. Nos dá um dia abençoado em nome de Jesus e quem crê diga amém. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, irmão, está terminado. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, para o louvor e glória do nosso Salvador Cristo Jesus.